Você ainda checa o perfil dessa pessoa às 2 da manhã, mesmo prometendo a si mesmo que não faria mais isso? Você ainda pega o celular várias vezes ao dia, desbloqueia a tela sem perceber, só para confirmar que nenhuma mensagem chegou, e quando o telefone vibra, seu coração acelera por um segundo, até você perceber que não é quem você esperava. Ainda sente aquele aperto no peito ao lembrar de uma conversa, de um lugar, de uma música que viveram juntos? Aquela sensação silenciosa de que algo ficou inacabado? Se a sua resposta foi sim, para qualquer uma dessas perguntas, então preste muita atenção, porque este vídeo foi feito exatamente para você que está preso entre o que sente e o que sabe que deveria fazer. Para você que tenta parecer forte por fora, mas por dentro ainda está emocionalmente conectado a alguém que talvez já tenha seguido em frente. Hoje eu vou te mostrar algo que os filósofos estoicos descobriram há mais de 2000 anos. Um conhecimento que atravessou impérios, guerras e gerações, mas que ninguém nos ensinou na escola, na família ou nos relacionamentos modernos. Você vai aprender como se separar emocionalmente de alguém de um jeito tão profundo, tão consciente e tão poderoso, que a sua energia muda. E quando a sua energia muda, tudo ao seu redor começa a responder de forma diferente, inclusive aquela pessoa. E isso vale para você, homem ou mulher. Porque a dor do apego não escolhe gênero, idade ou experiência. Ela atinge todos nós da mesma maneira, silenciosa, insistente, corroendo a autoestima aos poucos. O estoicismo não promete que você nunca mais vai sentir dor, mas ele ensina algo muito mais valioso: como não ser dominado por ela. Eu vou te apresentar as 5 regras estoicas que podem transformar completamente a forma como você lida com essa situação. Cada regra vem de um filósofo real, com uma aplicação prática, direta, que você pode começar ainda hoje, sem precisar implorar, correr atrás ou se humilhar. Mas já te aviso, a regra número 3 é a que mais assusta as pessoas, porque ela exige coragem, exige maturidade emocional. E, ao mesmo tempo, é justamente a que mais funciona. Então fica comigo até lá, porque o que você vai entender hoje pode ser o ponto de virada que estava faltando para você finalmente recuperar o controle da sua vida emocional. Agora, bora começar. Antes de falar sobre as regras, eu preciso colocar luz sobre algo que talvez ninguém nunca tenha explicado para você com clareza e maturidade emocional. A dor que você está sentindo agora não é fraqueza. Não é drama. Não é exagero. Ela tem um nome técnico e direto: apego emocional. E quando você entende o nome do que sente, você começa a recuperar o controle sobre isso. O apego emocional se manifesta de formas diferentes em cada pessoa. Em alguns, ele aparece como ansiedade constante, aquela necessidade quase compulsiva de saber o que a outra pessoa está fazendo, com quem está, se já seguiu em frente. Em outros, surge como uma humilhação silenciosa, a sensação de ter feito tudo, tentado tudo, se esforçado ao máximo, e ainda assim não ter sido suficiente. E há também a espera torturante, a expectativa por uma mensagem, um sinal mínimo, qualquer atitude que prove que você ainda importa. E aqui está a parte mais cruel dessa dinâmica. Quanto mais você tenta, quanto mais você se aproxima, quanto mais demonstra o quanto precisa, mais a outra pessoa se afasta. Isso não acontece necessariamente por maldade. Não é sempre crueldade. É, na maioria das vezes, psicologia humana básica. Necessidade excessiva gera pressão. Pressão gera afastamento. Existe uma verdade desconfortável que os estoicos compreenderam muito antes de qualquer estudo moderno sobre comportamento. Quem precisa mais, perde mais. Sempre. Porque no momento em que você coloca sua estabilidade emocional nas mãos de outra pessoa, você entrega o seu poder. E aqui está outra distinção importante. Apego não é amor. Apego é medo disfarçado. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de ser substituído. Medo de ficar sozinho. E enquanto você agir a partir desse medo, suas decisões serão movidas pela carência. E a carência, inevitavelmente, afasta. Mas existe uma saída. E não. Ela não consiste em fingir que você não se importa, nem em jogar jogos emocionais.
A verdadeira virada acontece quando você se torna genuinamente completo. Quando sua identidade não depende da validação de alguém. Quando você se torna tão centrado, tão emocionalmente estável, tão forte internamente, que o desapego não é uma estratégia, ele é uma consequência natural. E é exatamente nesse ponto que tudo começa a mudar. Antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas importante. Comenta aqui embaixo uma única palavra que define o que você está sentindo agora. Só uma palavra. Isso me ajuda a entender você com mais profundidade e a criar conteúdos que realmente atingem o ponto certo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora. Porque o que você está aprendendo hoje é apenas o começo de uma jornada que pode transformar completamente a forma como você se enxerga e como você se relaciona. Regra 1. O princípio do controle. A primeira regra vem de Epicteto. Um filósofo que nasceu escravo, foi privado de quase tudo que um ser humano considera essencial e ainda assim se tornou uma das mentes mais livres e influentes da história. Isso não aconteceu por acaso. A liberdade dele não era externa, era interna. E o segredo dessa liberdade estava em uma ideia simples, quase óbvia, mas devastadoramente poderosa quando aplicada. Epicteto ensinava que existem apenas duas categorias na vida: as coisas que dependem de você e as coisas que não dependem de você. Parece básico, mas a maior parte da sua angústia, da sua ansiedade e da sua exaustão emocional vem exatamente de ignorar essa divisão. Você sofre porque tenta controlar o que nunca esteve sob o seu domínio. Pensa com honestidade. Você já ficou analisando cada mensagem que essa pessoa mandou, tentando decifrar o tom por trás de uma frase curta? Já passou horas revivendo conversas na sua cabeça, buscando um detalhe que explique por que ela mudou? Já monitorou o perfil dela para ver se estava online, se visualizou algo, se saiu com alguém? Cada uma dessas atitudes nasce da ilusão de controle, mas aqui está o ponto central. Você não controla o que ela sente. Você não controla o que ela pensa. Você não controla quando, ou se, ela vai voltar. E enquanto você investe energia tentando administrar essas variáveis externas, você negligencia a única variável realmente sob seu comando: suas próprias atitudes, seus próprios pensamentos, sua própria postura. Epicteto resumiu isso de forma precisa. Não exijas que as coisas aconteçam como queres. Deseja que aconteçam como são, e encontrarás tranquilidade. Essa frase não é resignação passiva, é estratégia emocional. Quando você aceita que não controla o externo, você recupera o domínio do interno. E isso muda completamente sua presença. Quando você para de tentar controlar o que a outra pessoa faz, algo sutil, porém poderoso, acontece. Sua ansiedade diminui. Sua postura se estabiliza. Você começa a transmitir independência emocional. E independência emocional é magnética. Quem não precisa, atrai. Quem não implora, desperta curiosidade. Quem não pressiona, gera espaço. A ação concreta dessa regra é objetiva. Pegue um papel agora. Escreva 3 coisas que você ainda está tentando controlar nessa pessoa. Pode ser ela responder, ela sentir ciúme, ela perceber meu valor. Ao lado de cada item, escreva com clareza: isso não depende de mim. Depois leia em voz alta. Não como quem desiste, mas como quem recupera o próprio eixo. E sinta, conscientemente, o peso começando a sair das suas costas. Regra 2. O princípio da identidade. A segunda regra vem de Marco Aurélio, um homem que governou o maior império do mundo, liderou exércitos, enfrentou guerras, traições e crises políticas. E ainda assim, todas as noites, escrevia para si mesmo. Não para impressionar ninguém, não para publicar, mas para se lembrar de quem ele era por dentro. Porque ele entendia algo essencial. O maior perigo não é o inimigo externo, é perder a própria identidade. E é exatamente isso que acontece quando o apego assume o controle de um relacionamento. A perda não começa quando a pessoa vai embora. Ela começa muito antes, quando você começa a se abandonar. Primeiro, de forma sutil. Você evita certos amigos porque o outro não gostava.
Deixa de praticar um hobby porque não combina mais. Silencia opiniões para evitar conflitos. Adapta gostos, muda rotinas, ajusta sonhos. Vai se moldando lentamente para caber na expectativa do outro. Até que um dia, você se olha no espelho e percebe que está irreconhecível. Não porque a outra pessoa pediu explicitamente, mas porque, inconscientemente, você decidiu que manter a relação era mais importante do que manter a si mesmo. Isso acontece com homens, acontece com mulheres, acontece com qualquer pessoa que coloca o outro no centro da própria existência. Quando sua identidade gira em torno de alguém, qualquer instabilidade nessa relação se transforma em colapso interno, porque você não perde apenas a pessoa, você perde a referência de quem é. Marco Aurélio escrevia: "Olha para dentro. Lá está a fonte do bem, uma fonte que pode jorrar eternamente se você continuar escavando." Essa frase é um chamado à autonomia emocional. A fonte não está no outro, não está na validação, não está na atenção recebida. Está dentro. A pessoa que tem vida própria, propósito claro, rotina estruturada, valores definidos, essa pessoa naturalmente se torna magnética, não por técnica, não por estratégia, mas porque ela é inteira, e integridade gera respeito. Completude é irresistível porque transmite estabilidade. A ação concreta desta regra é direta. Ainda hoje, recupere algo que você abandonou por causa dessa pessoa. Pode ser um hobby, uma amizade, um projeto antigo, um objetivo profissional. Faça isso não para provocar ciúme, não para provar nada para ninguém, mas para reafirmar para si mesmo que sua identidade não depende de um relacionamento. Você existe além dessa história. Se as 2 primeiras regras já fizeram sentido para você, deixa o like agora. Isso mostra que esse conteúdo está alcançando quem realmente precisa e fortalece o canal para que essa mensagem continue chegando a mais pessoas. E comenta aqui: qual das 2 regras você mais precisa trabalhar neste momento? A do controle ou a da identidade? Quero saber exatamente onde você está nessa jornada. Eu leio todos os comentários. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Regra 3. O princípio da indiferença estratégica. Lembra que eu disse que essa regra ia te assustar? Pois é. Chegou a hora de encarar o que talvez você esteja evitando. Essa terceira regra é inspirada em Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo. Conselheiro de imperadores, homem extremamente influente em Roma, ele entendia algo que a maioria das pessoas ainda hoje não compreende. O maior poder que um ser humano pode exercer não é a força, não é a insistência, não é a argumentação constante. É o recolhimento. É a capacidade de voltar para dentro de si e permanecer inteiro, mesmo quando o mundo lá fora está em silêncio. E dentro de um contexto de relacionamento, a aplicação prática disso é clara: o silêncio. Mas atenção, não é o silêncio ansioso de quem está contando os minutos para mandar mensagem. Não é o silêncio estratégico de quem espera provocar reação imediata. É o silêncio real. O silêncio de quem decidiu parar de buscar validação. O silêncio de quem retomou o próprio eixo. Eu sei o que está passando na sua mente agora. Se eu sumir, ela vai me esquecer. Se eu parar de falar, ele vai achar que eu não me importo. Seu instinto grita para fazer o oposto. Mandar mensagem, puxar assunto, criar um motivo qualquer para manter o contato vivo. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. É justamente o excesso de presença que reduz o seu impacto. A psicologia da escassez é um princípio comportamental sólido. O que está sempre disponível tende a perder valor percebido. O que se torna raro ganha relevância.
O que para de buscar, muitas vezes passa a ser buscado. Isso não é manipulação barata. É dinâmica humana básica, válida para homens e mulheres. Agora existe uma diferença crucial entre indiferença estratégica e indiferença teatral. Se você decide sumir, mas continua checando o perfil da pessoa a cada 10 minutos, analisando cada movimentação, esperando qualquer sinal, você não está praticando desapego. Está apenas mudando o formato da sua ansiedade. E isso transparece. As pessoas percebem quando ainda ocupam o centro emocional da sua vida. Sêneca ensinava: retira-te para dentro de ti mesmo tanto quanto puderes. Isso significa reconstruir sua estabilidade longe do olhar do outro. Significa recuperar sua autonomia emocional antes de qualquer tentativa de reconexão. A ação concreta desta regra é objetiva. 7 dias sem iniciar contato. Nenhuma mensagem, nenhum comentário, nenhum like, nenhum story visualizado. Não como punição, não como jogo, mas como disciplina emocional. Use esses 7 dias para redirecionar energia para você. E observe com serenidade o que acontece dentro de você. E possivelmente fora também. E comenta aqui. Você já tentou o silêncio antes? Funcionou ou não funcionou? Quero ler sua experiência com maturidade e honestidade. Regra 4. O princípio da transformação pela dor. Marco Aurélio deixou uma frase que atravessou séculos, justamente porque confronta a nossa tendência natural de fugir do sofrimento. O obstáculo no caminho torna-se o caminho. Essa afirmação não é poética, é estratégica. Ela redefine completamente a forma como você pode interpretar o que está vivendo agora. Quando uma ruptura emocional acontece, o padrão é previsível. A pessoa entra em colapso funcional. A rotina desmorona. O autocuidado diminui. A produtividade cai. O treino é abandonado. A alimentação piora. O foco desaparece. Dias se transformam em semanas. Semanas em meses. A dor passa a comandar decisões, horários e pensamentos. Isso não é fraqueza moral. É uma resposta humana ao apego rompido. Homens passam por isso. Mulheres passam por isso. Todos passam. O erro não está em sentir. O erro está em estacionar. Os estoicos introduziram uma perspectiva radicalmente diferente. A dor não é o inimigo. Ela é matéria-prima. O problema nunca foi o sofrimento em si, mas a interpretação que você faz dele e o uso que decide dar a ele. A dor pode ser âncora ou combustível. Pode te paralisar ou te impulsionar. Existe um conceito central no estoicismo chamado amor fati, amar o destino. Não é resignação passiva, não é dizer paciência. É algo muito mais exigente. É escolher enxergar cada evento, inclusive os indesejados, como parte necessária da sua construção. Amar o destino significa entender que a rejeição contém refinamento, que o término contém amadurecimento, que a perda contém fortalecimento. Pergunte a si mesmo com honestidade: quem você estava se tornando antes dessa ruptura? Estagnado? Dependente? Confortável demais? Às vezes, o evento que você chama de tragédia é, na verdade, um ponto de ruptura necessário para a evolução. A versão sua que emerge do outro lado dessa dor, mais disciplinada, mais centrada, mais consciente, é a versão que muda a narrativa. É a versão que faz alguém olhar para trás e questionar a própria decisão. Mas note, a transformação não acontece automaticamente. Ela exige ação deliberada. A aplicação prática desta regra é objetiva. Pegue um papel e escreva sem filtros. O que essa dor está me ensinando sobre mim? Não sobre o erro do outro. Não sobre injustiça. Sobre você. Está ensinando que você tolera menos do que merece? Que precisa fortalecer sua autoestima? Que precisa desenvolver disciplina emocional? Escreva, guarde e releia sempre que a fraqueza tentar te puxar para trás. Se a regra 4 provocou algo real em você, se você percebe que está na hora de converter sofrimento em crescimento, deixa o like agora. Isso sinaliza que você escolheu evoluir. E se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana tem conteúdo estruturado sobre estoicismo, mentalidade
e transformação pessoal. Aqui não é sobre sofrer melhor, é sobre crescer de forma consciente. Regra 5. O princípio da abundância interior. Chegamos à última regra. E na prática, esta pode ser a mais transformadora de todas, porque ela fecha o ciclo de tudo que você aprendeu até aqui. Epicteto e Sêneca concordavam em um ponto essencial. O ser humano que depende exclusivamente de fontes externas para se sentir bem, vive numa posição de fragilidade emocional constante. Porque quando sua felicidade depende da presença, da aprovação ou da atenção de outra pessoa, você entrega o controle do seu equilíbrio emocional a algo que você não pode dominar. E é exatamente assim que o apego se forma. Quando você, mesmo sem perceber, começa a pensar: eu preciso dessa pessoa para me sentir amado. Eu preciso dela para me sentir valorizado. Sem ela, minha vida perde sentido. Essas crenças não são amor, são dependência emocional disfarçada de afeto. O problema é que as pessoas percebem isso intuitivamente. Elas sentem quando se tornam o centro da estabilidade emocional de alguém. E isso gera pressão psicológica. Ninguém quer carregar a responsabilidade de ser a única fonte de felicidade de outra pessoa. Esse peso emocional tende a afastar, mesmo quando existe afeto. Sêneca escreveu: é miserável quem depende da felicidade alheia. Essa frase é dura, mas libertadora, porque ela não está dizendo para você rejeitar o amor. Ela está dizendo para você não delegar sua felicidade a ele. A abundância interior significa construir uma vida emocionalmente rica consigo mesmo. Não é se fechar para o amor. Não é virar frio ou indiferente. É exatamente o contrário. É se tornar alguém tão completo internamente que o relacionamento passa a ser um complemento, e não um pilar de sobrevivência emocional. Aqui está o paradoxo mais poderoso do desapego emocional. Quando você deixa de precisar de alguém para se sentir completo, você se torna naturalmente mais atrativo, porque você deixa de transmitir carência e passa a transmitir presença, segurança e estabilidade. E isso muda completamente a dinâmica de qualquer relação. A ação concreta desta regra é simples, mas poderosa. Crie 3 práticas diárias que existam exclusivamente para você. Não para impressionar ninguém, não para ganhar curtidas, apenas para nutrir sua mente e sua alma. Pode ser leitura, meditação, exercícios físicos, escrita reflexiva, música ou qualquer atividade que fortaleça sua individualidade e sua paz interior. Agora quero saber de você. Qual das 5 regras mais te impactou? Comenta aqui embaixo o número 1, 2, 3, 4 ou 5. Vou acompanhar e observar qual regra ressoou mais com a comunidade. E se você conhece alguém que está sofrendo por apego emocional, compartilha esse vídeo. Às vezes, a mensagem certa chega exatamente quando alguém está precisando recomeçar. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Vamos recapitular, porque agora tudo faz ainda mais sentido quando você olha o quadro completo. A regra 1 ensinou que o verdadeiro controle começa dentro de você. Inspirada em Epicteto, ela mostrou que tentar controlar sentimentos, decisões e comportamentos de outra pessoa é uma fonte constante de sofrimento emocional. A liberdade nasce quando você concentra sua energia apenas no que está sob sua responsabilidade. A regra 2, baseada nas reflexões de Marco Aurélio, lembrou que sua identidade não pode desaparecer dentro de um relacionamento. Você não deve se tornar uma versão reduzida de si mesmo para caber na vida de alguém. Recuperar sua individualidade é o primeiro passo para uma presença emocionalmente saudável e naturalmente atraente.
A regra 3 mostrou através do pensamento de Sêneca que o silêncio estratégico não é abandono, é força. Não é sobre punir alguém com ausência, é sobre recuperar sua autonomia emocional e parar de viver esperando resposta. A regra 4 revelou que a dor não é um sinal de derrota. É matéria de construção. O sofrimento pode se transformar em disciplina, foco e evolução pessoal. O obstáculo não está ali para destruir você, está ali para redefinir você. E a regra 5 fechou o ciclo com a verdade mais poderosa de todas. A pessoa mais irresistível numa relação não é a mais bonita, nem a mais inteligente, nem a que mais se esforça. É a pessoa que não precisa. A pessoa que construiu uma vida tão rica internamente que o relacionamento se torna uma escolha, não uma necessidade. E agora você precisa entender o fio que conecta tudo isso. O desapego estoico não é uma estratégia para fazer alguém voltar. Não é um truque emocional. Não é um jogo psicológico. É um processo de reconstrução pessoal profunda. É sobre parar de viver em função de outra pessoa e começar a viver em função da sua própria evolução. Porque quando você aplica essas 5 regras com consistência e sinceridade, algo poderoso acontece. Você começa a se tornar uma versão mais estável, mais consciente e mais completa de si mesmo. E, ironicamente, é nesse momento que a possibilidade de reconexão deixa de ser uma obsessão e passa a ser apenas uma consequência possível, nunca o objetivo principal. E essa é a maior diferença entre duas pessoas, entre aquela que corre atrás com medo de perder e aquela que simplesmente se torna tão forte emocionalmente que não precisa correr atrás de ninguém para ser escolhida. Você chegou até aqui, e isso já diz algo muito importante sobre você. Diz que você não quer permanecer preso ao que está te fazendo sofrer. Diz que você está disposto a olhar para dentro, enfrentar emoções difíceis e escolher um caminho diferente. Diz que existe dentro de você uma parte que ainda acredita que merece mais e que está pronta para evoluir, mesmo que o processo seja lento. Guarde esta frase com você, porque ela resume tudo o que você aprendeu hoje. Você não precisa fazer nada para que essa pessoa se arrependa. Você só precisa se tornar quem você sempre deveria ter sido. O arrependimento dela é apenas um efeito colateral da sua evolução. Agora leve as 5 regras como um processo, não como uma corrida. Primeiro, aplique o princípio do controle, aprendendo a concentrar sua energia apenas no que depende de você. Depois, fortaleça o princípio da identidade, reconstruindo sua vida e seus valores, além de qualquer relacionamento. Em seguida, pratique o princípio da indiferença estratégica, entendendo que o silêncio consciente é uma forma de recuperação emocional. Depois, transforme a dor em crescimento através do princípio da transformação pela dor. E por fim, construa o princípio da abundância interior, tornando-se alguém completo por dentro, não dependente de validação externa. Faça isso com paciência, com consistência, sem pressa de resultados imediatos. O verdadeiro poder emocional não aparece de um dia para o outro. Ele nasce da disciplina diária, das pequenas decisões que você toma quando ninguém está olhando. E eu quero que você me conte como está se sentindo e como vai aplicar isso na sua vida, porque essa jornada não termina aqui. Ela continua toda semana, com mais conteúdos para fortalecer sua mentalidade e sua força emocional. Se esse vídeo trouxe algo que você vai levar para a vida, deixa o like agora. É rápido e ajuda muito no crescimento do canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo sobre estoicismo, mentalidade e transformação pessoal. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo por apego emocional. Às vezes, a mensagem certa chega exatamente na hora que a pessoa mais precisa ouvir. E comenta agora: eu escolho o desapego, se você está realmente decidido a aplicar o que aprendeu hoje. Quero ver quem está comprometido com a própria transformação. Até o próximo vídeo.